Olá, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai ver a utilização dos outros componentes do meio de árvore. Departamento. Propriedades que são específicas para cada componente, mas também tem aquelas propriedades que são comuns a todo componente. Composição, altura, tamanho, código, etc. Tá? O estilo da legenda é a parte visual, mas o conteúdo é legenda. Então, eu vou deixar aqui como etiqueta mesmo. Montar a série para o meu gráfico. Aparecer na legenda. Por exemplo, porcentagem. Tudo aqui vai preencher essa série. Via banco ou via fluxo. Nosso exemplo aqui eu vou deixar via banco. Vou clicar no botão consulta SQL. É que eu estou visualizando, não é? Então, percebam que eu já tenho caixa de texto que está apontando para um campo do formulário, que é o código do departamento. Eu vou chegar aqui e copiar esse valor
Aí no critério, eu vou inserir igual, dois pontos, e vou colar o código do departamento de saída, porque eu só fiz o nome do salário, saio confirmando tudo, então, feito no componente menu, eu venho na estrutura, se eu navegar aqui no registro, antes, a maior fatia, ou seja, aquela que tem o maior valor. Então, aqui no componente gráfico, em destaque em relação às outras fatias, ok? Formulário que não tiver vínculo com o banco de dados, obrigatoriamente eu devo ir às abas. Então, clicando com o botão direito aqui no formulário, eu venho na opção Propriedades. Se o formulário não tem consulta associada, eu não tenho motivo para criar barra de navegação. Ou seja, eu não vou ter registros para navegar. Então, obrigatoriamente, eu tenho que retirar a navegação e as abas, porque se eu não tenho consulta, eu não tenho porque ter uma aba de pesquisa, uma aba localizar no meu formulário. Tá? Então, sempre que a gente trabalhar com formulários que não têm vínculos com o banco, né, vínculos tabela nenhuma, a grade ela seja utilizada, obrigatoriamente eu tenho que ter um formulário, tá? Se eu simplesmente pegar o componente grade e colocar aqui no formulário, se eu tentar usar isso lá no BIHAM, ele não vai funcionar. Ou seja, eu preciso dizer que o meu componente grade ele é com tabela. Então,
o formulário que vai ser visualizado em forma de grade. Os componentes vão se transformar em colunas por esse grade, tá? Então, eu vou colocar esse formulário aqui no menu. Editar, não posso fazer nenhum tipo de manipulação nesses registros aqui, tá bom? Não vai ser possível, tá? De colunas, selecionar quais são as colunas que eu quero que sejam exibidas. Então, se eu fizer aqui somente o nome, eu marco aqui a coluna nome,
não é nem é concondicional. Na concondicional, eu posso definir expressões para poder pintar as linhas dessa grade. Então, por exemplo, se eu venho aqui na condição, na, e eu vou montar a expressão. Ó. Da grade. Grade pela outra. Então, para ilustrar essa propriedade, eu vou pegar o formulário de cidade, vou arrastar para cá, vou colocá-lo como grade. Ele vai montar esse vínculo através do código do estado. Cá não. Do estado. Aqui eu filtrei a grade de cidade pela grade de estado, utilizando a propriedade. Para muitos, existe aí uma terceira tabela, que é a tabela Siga Trabalhar que dá manutenção e faz ligação entre essas tabelas. Quando eu tenho esse tipo de relação, então pegando aqui o formulário cadastro do projeto,
Eu quero exibir apenas os funcionários. Então, vou selecionar a tabela SIG underline funcionário. Vou pegar aqui, ó, vou pegar SIG e as informações. Então, eu vou fazer um join entre SIG trabalhar em, SIG funcionário. Na, eu tenho que preencher, ó, o campo-chave é o código do funcionário e o campo lista é o nome. Da mesma forma que na lista dinâmica, eu tenho que preencher as três propriedades SQL, campo-chave e campo lista, no componente lista dupla é a mesma coisa. Eu tenho que preencher o SQL principal, o campo-chave principal, campo lista principal, SQL principal, aí eu venho campo-chave do principal, do selecionado, e o campo lista do selecionado, que é o com código e com nome, né? Porém, aqui na propriedade parâmetros dos selecionados, eu vou vincular essa segunda lista através do campo para os funcionários. Quando mandar gravar esse registro no banco, o WebRAM ele vai pegar o código do funcionário, vai verificar o código do projeto aqui no parâmetro dos selecionados e automaticamente vai dar um insert naquela terceira tabela, que é a tabela SIG trabalha em, que contém os dois campos, código do funcionário e código do projeto. O WebRAM ele já insere esses dois campos dentro dessa tabela. Ou seja, o desenvolvedor ele não precisa nem se preocupar em preencher. A gente faz aqui do componente com formulário, o WebRAM já entende isso e já dá um insert nessa tabela. Funcionários e o código do projeto que já existe no formulário vinculado com a lista de selecionados. Quando eu mandar gravar, o WebRAM pega o código desses funcionários juntamente com o código do projeto e já dá um insert na tabela SIG trabalha em, que é a tabela que faz relação de projetos com funcionários.
componente árvore, ele deve ser utilizado quando eu tiver um alto relacionamento, que é o caso aqui da nossa tabela. Filhos do componente do campo código do gerente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou puxar aqui a tabela SIG underline funcionário. Eu posso utilizar um componente árvore para poder dar manutenção a esse tipo de relacionamento. Ok? Nesses vídeos. Ok? Obrigado, até a próxima.